Sejam todos bem-vindos a esta nossa casa de acolhimento e de oração. A nossa reflexão de hoje tem como tema nossas pegadas. E vocês vão entender com o decorrer da reflexão por que pegadas são essas. São as marcas que nós deixamos em nossas caminhadas. E tem por base o livro No Jardim da Minha Vida, escrito pelo jurista e palestrante espírita José Carlos de Luca, que por sinal estará aqui em nossa comunhão espírita no dia 29 deste mês, no Salão Bezerra de Menezes, fazendo uma palestra e dando uma tarde de autógrafo ao seu mais novo livro, Na Luz da Vitória. Então, quem puder vir, é imperdível. Vai ser transmitido também pela TV da Comunhão, mas nada como ao vivo, né? José Carlos de Luca, na minha opinião, é um acolhedor por excelência, né? É uma pessoa com a sensibilidade fantástica. E os livros e os textos dos seus livros, dentro dos quais dois que nós escolhemos aqui para esta noite, vocês vão perceber a sensibilidade deste homem, né? Como ele toca os nossos corações. Nesses dois textos extraídos deste livro, nós vamos abordar temas de suma importância no descobrimento das nossas potencialidades. No primeiro deles, vamos perceber que não importa o tamanho da nossa capacidade, devemos dar o melhor de nós para que Deus nos auxilie. Muitas vezes nós queremos a ajuda de Deus, e isso é muito louvável e é natural, mas nós não fazemos a nossa parte, e nós precisamos fazer a nossa parte. Num outro texto, de um outro livro que eu não me recordo agora, do José Carlos de Luca, que eu lembro a frase, ele diz exatamente isso: se nós andamos, Deus anda conosco. Se nós paramos, Deus para. Se nós sentarmos, Ele senta ao nosso lado. Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Foi Ele que nos deu isso. Ele respeita o nosso tempo. Porque a nossa relação de tempo, entre o nosso tempo e o tempo de Deus, é outro. Deus lida com a eternidade. Deus lida com a nossa imortalidade. Nós que somos a maior criação dele, a criação mais perfeita, porque somos seus filhos, temos o seu DNA. Ele sabe que somos imortais. Ele sabe que, por pior que seja a nossa dor, o nosso sofrimento que estejamos passando neste exato momento, nada disso nos destruirá, porque somos deuses, filhos de Deus. O nosso espírito, nosso eu verdadeiro é indestrutível. E é muito importante nós termos esta perspectiva, porque a partir do momento que nós começamos a olhar a nossa vida com a perspectiva da imortalidade, já de cara, muitos dos nossos problemas já ficam menores. Não é verdade? Porque nós começamos, bom, se eu não resolver isso agora, na outra eu resolvo. Porque tudo é minha bagagem, eu não esqueço de nada, minha vida continua. A nossa vida continua tão igual quanto é, que nós temos irmãos que nós recebemos nos grupos mediúnicos que desencarnaram e não acreditam em reencarnação, não acreditam em vida depois da morte. Interessante, né? O dialogador vai conversar com ele através do médium, ele falando através do médium, ele não acredita que ele morreu, que ele desencarnou. Alguma coisa está estranha aqui, mas como é que eu posso ter desencarnado? Se eu continuo sentindo as mesmas coisas. A obra de André Luiz, inclusive, que é uma obra complementar à obra da doutrina espírita, quem estudou aqui o ESD, quem estudou o estudo sistematizado, sabe, tem milhares, centenas
de casos que André Luiz é o repórter que nós tivemos do mundo espiritual. Então ele acompanhava os desencarnes de pessoas, ele acompanhava reuniões mediúnicas, né? E ele, com seu olhar de desencarnado, ele via tudo aquilo que nós não vemos, né? Então ele tem muitos casos como esse. Então, à medida que nós identificamos, nos entendemos como seres imortais, já de cara, muitos dos nossos problemas e principalmente das nossas ansiedades, elas diminuem. No segundo texto, nós vamos ver que para nós estarmos conectados com Deus, é preciso viver o Evangelho de Jesus. Viver o Evangelho, não ler o Evangelho, não decorar o Evangelho, como muitos de nós fazemos. Mas viver o Evangelho sem rituais, com atitudes de amor, de autoconfiança, de vontade e de paixão em tudo que nós façamos. Esta é a melhor maneira de viver o Evangelho. E nós não poderíamos começar essa reflexão com uma afirmação de Jesus, que está em João capítulo 14, versículo 12, onde ele afirma nas palavras dele: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Jesus literalmente nos afirma, ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas. Que promessa, hein? Foi quando ele diz: vós sois deuses, vós podes fazer tudo o que eu faço. Mas quando Jesus se referia a isso, era exatamente dando uma perspectiva de nossa imortalidade, nos dizendo que não é que nós não vamos conseguir fazer isso agora, nós não estamos preparados, o nosso espírito ainda não está preparado. Por quê? Porque Deus nos criou simples e ignorantes, e nós chegamos até aqui porque evoluímos. Mas quando Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que elas. Porque quem crê nele vai seguir o seu caminho evolutivo, vivendo o Evangelho, vivendo as suas orientações. Então, quando Jesus afirma que nós somos deuses, sim, porque nós somos filhos de Deus. Se existe uma programação que Deus tem para cada um de nós, é que cada um de nós, um dia, seremos anjos, seremos seres perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. No primeiro texto desse livro, chama-se Continue Tocando. É um texto belíssimo, e vocês vão perceber. E ele começa exatamente exaltando esta afirmação de Jesus, quando ele diz: que afirmação motivadora de Jesus. E é motivadora mesmo, né? Quando a gente ouve de Jesus dizer que nós somos capazes de fazer o que ele faz e até mais, isso é motivador. Isso nos dá esperança, sempre numa perspectiva maior do que a terra, do que esse corpo físico aqui. Nós temos que nos desligar disso. Temos dificuldade em crer em nossas capacidades, pois ao longo de nossa vida temos nos alimentado de ideias negativas a respeito do nosso valor e da nossa competência. Nós mesmos nos boicotamos. Com isso, acabamos sendo menos do que podemos ser, fazendo menos do que somos capazes.
Em regra, sofremos de complexo de inferioridade, aí estando a causa de muito dos nossos problemas. E é verdade, porque a gente joga as nossas expectativas muito além das nossas capacidades, e aí vem o retorno, vem a frustração. Aí nós nos julgamos impotentes, incapazes, porque nós colocamos as nossas ambições, as nossas realidades muito além das nossas capacidades atuais. E não conseguimos olhar ao nosso redor quanta coisa boa está acontecendo em nossa vida. E isso traz o sentimento de infelicidade. Quem descrê de si mesmo atravanca o próprio progresso, porque aí você entra num processo depreciativo, que pode nos levar à depressão e até situações patológicas muito piores, como tirar a própria vida, por exemplo. Se a pessoa perde o sentido. Quem se sente inferior não provará o melhor que a vida pode lhe oferecer. Enquanto nós ficamos nesta angústia, nos sentindo pequenos, nos sentindo frustrados, nos sentindo infelizes, nós não aproveitamos o que a vida pode nos oferecer agora, neste momento. E tem muita coisa bela que a vida pode nos oferecer. Jesus nos apresenta a terapia da autoconfiança. A mesma confiança que ele tinha, porque se sentia ligado a Deus. E aí é que vem a nossa necessidade da religação, porque só essa religação com Deus é que vai nos trazer a autoconfiança. Ligado a um Deus que não está no templo, não está no centro da casa espírita, não está em qualquer templo religioso, ligado a um Deus que habita nossas entranhas, o nosso interior, ligado àquele reino de Deus que Jesus disse que estava dentro de cada um de nós. É a este Deus que nós precisamos nos religar, porque este Deus é o mesmo que está fora, porque nós estamos imersos dentro dele, nós estamos imersos no fluido cósmico universal que é Deus, na inteligência suprema, na razão primária de todas as coisas. Um Deus que nos fez fortes, inteligentes, bonitos e capazes. Deus não faz gente de segunda categoria. Deus não faz peças com defeitos. Imagina, senão não seria Deus. Que Deus é esse que é perfeito e faz peças imperfeitas? Não é? É uma maneira de nós raciocinarmos. Ora, se eu sou criação de Deus, e Deus é a perfeição suprema, eu sou perfeito. Eu fui criado para ser perfeito. Eu ainda estou em crescimento, mas o meu conjunto, a obra divina, ela é perfeita. E eu sou uma obra de Deus. Porque Deus não faz nada imperfeito. Na criação divina, não tem gente mais ou menos. Na criação divina, não tem ser humano mais ou menos. Todos são ótimos. Todos são perfeitos no seu grau evolutivo. Por isso que Deus espera. E se nós sentarmos, Ele senta e aguarda. Porque Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, ou então, com mais dor ou menos dor, nós vamos ter que voltar para Ele. Nós vamos retornar à casa do Pai, como a parábola do filho pródigo. E se isso, meus irmãos, está acontecendo com algum de nós,
não é culpa de Deus, mas um erro de percepção de nossa parte, que pode e deve ser corrigido. Então, as nossas dores, ou qualquer sofrimento, transtorno, que esteja acontecendo com qualquer um de nós, e como sempre está acontecendo, porque nós viemos aqui para aprender, para nos lapidarmos, e a lapidação, ela causa um certo sofrimento. O burilamento desta pedra preciosa causa desgaste, para que se torne um diamante. Mas muitas vezes nós culpamos a Deus por isso. Não. Isso é consequência de erro de percepção nossa, em alguma situação que nós fizemos uma escolha equivocada. Podem ter certeza disso. E a nossa consciência nos diz isso. É por isso que quando Kardec perguntou aos espíritos onde Deus tinha colocado a sua lei quando criou o homem, as leis de Deus, essas que são imutáveis, as leis naturais, os espíritos respondem: na consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Percebemos no ato quando fazemos alguma coisa que não deveríamos fazer. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, o nosso materialismo, muitas vezes quer nos enganar. E nós nos enganamos momentaneamente e depois percebemos que fizemos uma escolha equivocada. No livro Para que a Minha Vida se Transforme, as escritoras Maria Salete e Vilma Ruggeri contam a história de um menininho. Essa história é linda. Um menininho que tinha paixão por música e já dedilhava algumas cançõezinhas no piano, algumas notas. Como ele gostava muito de música e de piano, a sua mãe o levou a um concerto de um renomado músico que ia ter na cidade. Lá chegando, ela sentou-se na primeira fila e aí se interteu com uma amiga, ficou conversando. Ficou distraída e nesse exato momento em que ela estava conversando, o menininho levantou-se, subiu no palco onde estava o piano lá de cauda e sentou-se no banquinho do piano. No momento em que ele sentou-se, abriu-se as cortinas e iluminou o palco. A mãe, quando viu aquilo, olhou: meu filho estava aqui, agora está lá em cima, e todo mundo, e a plateia cheia e o menino lá no piano. A mãe, horrorizada, viu seu filho sentado no piano, no centro do palco, e ele dedilhando uma singela musiquinha, que é a única que ele sabia tocar. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Essa aí toca com um dedinho só, né? Assim. E lá, cai, cai. Ela ficou, não sabia onde botava, enfiava a cara. Nesse exato momento também, quem adentra o palco? O artista, o mestre, que aproximou-se do garoto e sussurrou no ouvido dele, baixinho: não pare, continue tocando. E o menininho continuou: cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. E aí o mestre foi, com o seu braço esquerdo, debruçou-se sobre o menino e com o seu braço esquerdo começou a fazer os acordes mais baixos, acompanhando o garoto. E o menino está lá: cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. E o mestre,
dando aquele acorde. E com a mão direita começou a fazer uma outra harmonia. E foi crescendo aquela melodia, e de repente estava lá o mestre, debruçado sobre o menino cantando, e os dois tocando. Juntos, o velho mestre e aquele pequeno noviço transformaram uma situação embaraçosa em uma experiência maravilhosa e criativa. Não é verdade? Uma coisa que seria embaraçosa, de repente, foi a cereja do bolo da apresentação. Por pelo carinho do mestre, né? Porque ele aproveitou aquele momento e acolheu aquele menino. E o público, evidentemente, como se nós estivéssemos lá, aplaudiram entusiasmadamente. Nessa história, a gente pode refletir sobre a conduta da mãe, sobre a conduta do menino, sobre a conduta do mestre, mas nós vamos nos ater à postura do menino, que mesmo sabendo dedilhar tão pouco, apenas umas pequenas notas de uma musiquinha tão simples, não teve medo de subir no palco e tocar o que sabia. De alguma forma, ele tinha autoconfiança, tinha vontade, ele tinha paixão pela música, ingredientes mais do que suficiente para enfrentar qualquer adversidade. Esta é a lição dessa história. Todos nós, evidentemente, queríamos ser esse menino em muitos momentos da nossa vida, não é verdade? Nós gostaríamos de ter vontade, de termos autoconfiança, de termos paixão. Às vezes temos paixão, mas não temos autoconfiança, nos falta vontade para encararmos as adversidades e fazermos aquilo que nos cabe fazer. E esta reflexão é para mostrar, como eu disse no início, que nós não estamos sós, nós precisamos ter confiança. Por isso Jesus disse: se nós tivéssemos a fé do tamanho do grão de uma mostarda, e eu já disse aqui, quem já viu um grão de uma mostarda é menor do que a cabeça de um alfinete sem cabeça. As senhoras aqui que costuram sabem o que é isso. Então é menor do que aquela cabecinha pequenininha. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, nós faríamos milagres, moveríamos uma montanha. Então o texto é para nos convidar a reconhecer essa capacidade nossa, não para sair pisando na cabeça das pessoas, não para sair humilhando, não para fazer realizações, aonde? Em nós, para fazer as transformações que nós precisamos fazer em nosso ser, em nosso espírito. Esse autoburilamento que muitas vezes nós achamos que não temos coragem, que não temos capazes de modificar. Eu acho que todos nós podemos aprender com essa singela historinha do menino que, mesmo sabendo tão pouco, mas foi tão determinado, e ele teve a ajuda de um mestre. Ele foi lá apenas para dedilhar algumas notas. Se alguém tirasse ele de lá, ele já estava satisfeito. O que nós precisamos, muitas vezes, para ter iniciativa de buscarmos a nossa excelência, de buscarmos a nossa melhoria? A autoconfiança, sim, mas precisamos largar a vergonha, largar o descrédito que muitas vezes nós temos em nós mesmos e subir no palco da vida para entoar a nossa canção do nosso jeito, sem olhos ruins para conosco, sem a crítica destrutiva que nós fazemos conosco mesmo. O mundo quer o nosso espetáculo, quer aplaudir os nossos talentos,
ainda que seja um simples cai-cai balão. Entendem? Não importa o tamanho do nosso talento, é o nosso talento. E nós precisamos colocá-los, exercitá-los. Lembrem-se disso. Estamos na terra para descobrir e manifestar toda a nossa potencialidade divina. Sim, porque vamos resgatar o início da nossa reflexão. Todos nós somos deuses. Foi o que nos assegurou Jesus no início dessa reflexão, lá em João capítulo 14. Eu vos prometo, vós podes fazer muito mais do que eu faço. Jesus fez isso para mostrar que nós também somos capazes. E quando estivermos no palco da vida, confiando e dando o nosso melhor, meus irmãos, aí que vai acontecer o milagre. Porque Deus estará sussurrando em nossos ouvidos. O que Ele vai estar sussurrando? Continue tocando. Essa é a mensagem. O Mestre, o Senhor, a perfeição, vai estar em nossos ouvidos dizendo: meu filho, continue tocando, que eu estou com você, eu estou te abraçando, estou te acompanhando. Então, se teve alguém, meus irmãos, que demonstrou, que deu exemplo de autoconfiança, de vontade, de paixão em tudo que fazia, esse alguém foi São Francisco de Assis. Numa citação, o Santo de Assis nos mostra como viver o Evangelho em nosso cotidiano. Olha que frase inteligente e profunda que Francisco de Assis proclamou. Disse ele, certa feita: coloque o Evangelho em prática todo dia. Se necessário, use palavras. Que belíssimo! Que filosofia! Coloque o Evangelho em prática todos os dias. Só se for necessário, você use palavras. Porque para colocar o Evangelho em prática, não precisa de palavras. A gente coloca o Evangelho em prática com atitudes, com gestos. Este é o convite que São Francisco nos faz. Não ser um cristão teórico que conhece o Evangelho, mas não se esforça para vivê-lo. Não ser um cristão que vive apenas de ritualismos e que não consegue enxergar que seu lar, seu trabalho, a natureza, as pessoas à sua volta, os animais e a sua própria pessoa são templos vivos de Deus. Este é o maior templo de Deus, somos nós. Por isso que o Cristo, quando nos ensinou a orar, disse: quando quiseres orardes, não vá para as praças públicas, como os fariseus, para que todos vejam. Vá para o seu quarto íntimo, vá para o seu quarto secreto, e lá, no seu quarto secreto, ore ao Pai que está no céu, porque o Pai vê o que é secreto em ti. O que o autor quer dizer com essas afirmações? Às vezes um pouco dura. Que é incoerente, como nós muitas vezes fazemos, o sinal da cruz diante da imagem do Cristo, e depois crucificamos as pessoas e até a nós mesmos com os pregos do desamor. Quantas pessoas entram num templo ou se prostram diante da imagem do Cristo crucificado, se ajoelham e quando saem crucificam outras pessoas e também a si mesmo com os pregos do desamor.
Colocar o Evangelho em prática é colocar o amor em ação. Amar como a pessoa gostaria de ser amada. É por isso que o Cristo nos ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo, como você gostaria de ser amado. E este raciocínio nos leva, expande essa concepção de amor. Perdoe ao próximo como você gostaria de ser perdoado. Seja indulgente com o próximo como você gostaria que o próximo fosse indulgente com você. Sabe por quê? Porque você e o próximo são iguais. Você e o próximo estão no mesmo nível evolutivo, são passíveis de erros, de equívocos, de ofensas, às vezes até involuntária. É muito importante isso. Eu confesso que a minha percepção das ofensas que recebo, como todos nós, no nosso dia a dia, mudou um pouco depois que eu coloquei a imaginar primeiro que a pessoa poderia não estar percebendo que estava me ofendendo. Pode acontecer, porque nós também ofendemos sem querer. Quem de nós nunca ofendeu alguém sem querer ofender? Todos. Veja como, quando nós mudamos, isso é colocar o Evangelho em prática. Para isso não precisa palavras. Só quando é necessário, como diz o Santo de Assis. Uma das ensinamentos que eu mais aprendi, e não estou ainda isento dele, porque talvez aqui nesta sala, entre encarnados e desencarnados, eu seja o que mais ainda tenho que aprender. Um dos ensinamentos mais sábios que eu conheci através do Evangelho, da doutrina cristã, é que o perdão liberta. Não é fácil, porque o nosso orgulho ainda nos trai, mas o perdão liberta. Por que que ele liberta? Porque se você perdoou, o problema é do outro, e enquanto você estiver se ruminando com o ressentimento, o seu ressentimento e a sua mágoa está fazendo com você aquilo que a ofensa não conseguiu fazer. Vocês já perceberam isso? O ressentimento e a mágoa nos destrói mais do que a ofensa. Aquilo que a ofensa não conseguiu, o nosso ressentimento consegue. Então, meus irmãos, colocar o Evangelho em prática, seguir a orientação do Santo de Assis, é colocar o amor em ação. Amar, como eu disse, como a pessoa gostaria de ser amado. Perguntemos a um faminto como ele gostaria de ser amado, e seguramente ele diria que seria lhe dando um prato de comida. Não com palavras bonitas, por melhores que seja, a necessidade dele imediata é a fome. Então a maior demonstração de amor que você pode dar a um faminto é lhe dando um prato de comida. Indaguemos a uma pessoa triste como ela gostaria de ser amada, e ela provavelmente pedirá que as suas lágrimas sejam secadas, sejam enxugadas. Ela não quer mais nada. Ela não quer um vestido novo, uma roupa nova, um carro novo. Ela quer apenas que as suas lágrimas sejam enxugadas. Pensemos na pessoa aprisionada em culpas e perguntemos como ela gostaria de ser amada. E ela nos dirá com certeza que gostaria de ser perdoada para poder voltar a viver em paz. Porque este é o grande objetivo de todos nós que carregamos culpas, é querermos ser perdoados. Mas o perdão maior que nós precisamos
muitas vezes, na maioria das vezes, não é o perdão da pessoa a quem nós ofendemos, é o perdão de nós próprios. É nós nos reconhecermos falíveis e pedirmos perdão à pessoa, se possível, claro. Se a pessoa não quiser dar, o problema passa a ser dela, porque não foi capaz de lhe amar como ela gostaria de ser amada. Ela não foi capaz de lhe perdoar como ela gostaria, com certeza, de ser perdoada, também nos seus equívocos. É simples assim. E vejamos a nós mesmos, também examinando as nossas carências que nos judiam todos os dias, e façamos algo em nosso socorro. Para esses casos, talvez não precisássemos usar palavra para amar os necessitados, nenhum sermão, apenas atitudes. Para todos esses casos, bastaria as atitudes, nós mudarmos as atitudes. Jesus falou muito pouco quando estava socorrendo as pessoas. Ninguém vê Jesus fazer sermão antes de fazer um milagre, antes de curar alguém. Aliás, ele nunca disse a ninguém: eu lhe curei. Nunca. Em lugar nenhum, em passagem nenhuma do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus dizendo: vá em paz que eu te curei. Não. Invariavelmente ele dizia: vá em paz, a tua fé lhe curou. Mas mesmo não falando muitas coisas, não lhe faltaram gestos concretos, demonstrando que amava aquelas pessoas acima de qualquer coisa. Isso ele demonstrou em todos os seus atos. Inclusive, quando estava sendo crucificado, pediu ao Pai que nos perdoassem, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Quer gesto maior de amor? O Evangelho, meus irmãos, para nós, não pode ser apenas este livro religioso. O Evangelho tem que ser um modo feliz de viver. Francisco de Assis, cuja vida nos serve de inspiração para essa reflexão, foi um homem de uma religiosidade prática. Por isso ele foi muito feliz nesta frase: viva o Evangelho, se necessário, use as palavras. Quando São Francisco ia pregar nas igrejas, e naquela época dele, as igrejas eram paupérrimas, porque ele pregava naquelas igrejas paupérrimas, né? Tem até quem viu aquele filme, Santa Clara, né? Irmã Sol, Irmã Lua, que conta a vida dele de Santa Clara, né? Que Cristo pede para ele reconstruir a igreja, e ele começa a reconstruir uma igreja que estava quebrada, né? A mensagem, na realidade, era: reconstrua a minha igreja, né? O meu evangelho, né? Vai evangelizar as pessoas. Mas ele pegou aquela igreja e reconstruiu, mas eram igrejas pequenas, e quando ele ia pregar nas igrejas, ele era o primeiro a chegar e pegava a vassoura e varria a igreja toda. Quando era para alimentar os pobres, ele mesmo batia de porta em porta para pedir comida às pessoas mais ricas. Perante os tristes, Francisco se convertia na própria alegria que levantava o ânimo dos caídos. Perante os enfermos, Francisco não apenas orava, mas lavava as suas feridas. Perante os equivocados, Francisco era o próprio perdão de Deus. Não é por acaso que uma demonstração
dos sentimentos que habitavam o coração de São Francisco está representada nos versos da oração da paz, também denominada oração de São Francisco. Ela foi escrita no início do século XX, tendo aparecido inicialmente num boletim espiritual em 1912 em Paris. Isso é interessante que saibamos isso. E em 1916 ela foi impressa em Roma, numa folha em que num verso estava a oração e no outro verso da folha estava impressa a imagem de São Francisco. Por esta associação e pelo fato de que o texto reflete muito bem as atitudes e os sentimentos do Santo de Assis, que esta oração começou a ser divulgada como oração de São Francisco, que todos nós conhecemos. Conta-se que certa noite um beato rezava na catedral de Siena e teve uma visão maravilhosa. Ele viu Jesus entrar na igreja seguido por uma multidão de santos. E a cada passo dado por Jesus, o formato dos seus pés ficava gravado no chão. Todos os santos vinham atrás e tentavam colocar seus pés nas pegadas de Jesus. Mas nenhum foi capaz de fazê-lo com perfeição. Nenhum conseguiu casar exatamente as suas pegadas com as pegadas de Jesus. Então, Francisco chegou e pousou os seus pés na pegada de Jesus Cristo, encaixando-os de tal maneira que pareciam que eram as suas. Isso foi uma visão que o beato teve. Eu acho que todos nós ainda nos sentimos distantes, evidentemente, de colocarmos os pés nas pegadas de Jesus. É normal, é o nosso estágio evolutivo. Mas isso não nos desmerece, muito pelo contrário. Vamos sempre lembrar que o próprio Cristo foi que nos disse: vós podeis fazer muito mais do que eu faço. Podeis fazer. Um dia poderá fazer. E quanto mais você se aprimorar, mais cedo esse dia chegará. Na sua vida eterna, na sua vida imortal. Por isso que também ele disse: a casa do meu Pai tem muitas moradas. E o nosso grande equívoco é centrar a nossa vida nesta única encarnação, dessa única experiência que nós estamos passando. Quando, na verdade, essa experiência tem que ser o trampolim por uma nova experiência melhor, sem os mesmos equívocos, sem as mesmas dores. Teremos novos desafios? Claro que teremos. Mas para que ficar repetindo erros antigos, se nós ainda temos tantos erros novos para descobrirmos? Não é mesmo? Porque nós vamos errar. Faz parte do processo. Nós não podemos aguardar o dia em que nos tornaremos um São Francisco, para que a nossa religiosidade esteja mais inserida no cotidiano da nossa existência. Isso nós não precisamos. Nós podemos até ainda não conseguir colocar a nossa pegada exatamente igual à pegada do Cristo, mas nós já podemos mudar a nossa vida. Nós já podemos mudar, evangelizando o nosso cotidiano, principalmente com atitudes, meus irmãos. Ninguém está falando aqui para sair em praça pública e pregando, porque não é isso que o Cristo nos recomendou, e não é isso que o Santo de Assis nos recomenda na sua mensagem, que vale a pena repetir. Use o Evangelho, pratique o Evangelho no seu cotidiano. Se necessário, use palavras, porque nós não precisamos de palavras na maioria das vezes, precisamos de atitudes. Comecemos a agir com bondade e certamente esta mesma bondade entrará aos poucos no nosso coração. É uma prática,
se começarmos a agir com bondade, receberemos bondade e cristalizaremos essa bondade em nosso coração. Praticando a gentileza, nos tornaremos paulatinamente mais gentis. Fazendo a caridade, pouco a pouco, nos tornaremos pessoas caridosas. É uma prática. Até a fé, se não for praticada, ela morre. É verdade que o sentimento determina o nosso comportamento. Muita gente assim se defende. Mas estamos querendo dizer também que o comportamento, igualmente, é capaz de mudar o nosso sentimento. A bondade que praticamos é capaz de mudar os nossos corações frios e endurecidos. A bondade que praticamos é capaz de mudar as pegadas da nossa vida. Ela nos faz crescer. Ela nos faz chegar mais próximo de Jesus. E quando eu estava preparando esses textos, foi impossível não lembrar de uma poesia que eu lembrei da minha adolescência, e eu acho que os contemporâneos aqui também devem se recordar, apesar de pessoas mais jovens já tê-la ouvido também, mas que me emociona toda vez que eu ouço e que leio, e me emocionei quando estava colocando esta poesia, inserindo nessa nossa reflexão. E ela diz assim: uma noite tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com Jesus e no céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro de Jesus. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então a Jesus: Senhor, tu não me disseste que, tendo eu resolvido te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o meu caminho? Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me abandonaste e me deixaste sozinho. E então Jesus respondeu: meu querido irmão, jamais deixaria você nas horas de prova e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu lhe carreguei no colo. Eu não sei se vocês entenderam a frase final, mas eu sempre me emociono, né? A nossa arrogância, mesmo diante do Mestre Jesus, porque nós estamos diante dele sempre, em olhar e dizer: você me abandonou. E ele humildemente nos diz: não, nessa hora eu lhe carreguei. E aí a gente reconhece, né, o quanto nós precisamos ser humildes, reconhecer que precisamos da ajuda de Deus, de Jesus, para exercitar os nossos talentos, exercitar esses talentos possíveis que nós temos, e são muitos. A reflexão da prática do Evangelho já prova isso. Quanto bem nós podemos fazer a nós, em primeiro lugar, porque assim como diz a oração da paz, é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. Então, o primeiro beneficiário somos nós.
Então, olha quantos milagres nós podemos operar. E eu queria encerrar esta nossa reflexão de hoje, não poderia ser diferente, com a oração da paz, com a oração de São Francisco. Então eu gostaria de convidar a todos, que a melhor maneira de falar essa oração é cantarolando mesmo, né? Sem entoar muito alto, né? Mas eu gostaria de convidar a todos a me acompanhar, a cantarolar esta oração. Vamos lá? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que sei consolado, compreender que sei compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vocês já viram que de cantor eu não sou muito bom, né? Mas o que vale é a intenção. Que Jesus acompanhe a todos vocês ao regresso aos vossos lares e que Deus abençoe a todos. E até a próxima segunda quinta-feira, daqui a 15 dias. Vão em paz. Aqueles